Agora vamos conhecer os componentes do computador. Basicamente é muito importante entender esses componentes, uma vez que eles são fundamentais no momento que você vai comprar um computador e até no momento de analisar, de identificar esses caras dentro de uma questão de prova. Então vamos lá. Basicamente, super resumindo o capítulo, nós temos aqui o processador, que é o cérebro do computador. Não se preocupe em ficar anotando tudo que eu estou falando, porque cada um desses itens serão apresentados detalhadamente no decorrer desse módulo, tudo bem? Então, tá aí o processador, que é o cérebro do computador. A placa-mãe, que na verdade ela contém, ela armazena, ela segura o processador, a memória, ela é a base de tudo, como se fosse a estrutura de um carro, tá? A memória, as memórias, no fim, são várias as memórias, tá? Por exemplo, a memória RAM, a memória cache e assim por diante. Os dispositivos de armazenamento, aqueles que a gente usa para guardar nossos dados, tá? E os periféricos. Periférico vem do termo que fica na periferia. Então, os periféricos, os dispositivos, né, de entrada e saída, né? E/S significa entrada e saída. Então, os dispositivos podem ser nosso hardware, ele pode ser classificado como de entrada, como de saída, e como de entrada e saída simultaneamente. Por exemplo, um dispositivo de entrada, teclado, manda dados para o computador. Um dispositivo de saída, por exemplo, monitor, tira dados de dentro do computador e nos mostra pelo monitor. Um de entrada e saída, por exemplo, a placa de rede. Eu tanto recebo dados por ela, como envio dados por ela, tudo bem? Então esses aqui são os componentes que eu encontro no computador. Basicamente, nós precisamos entender três, né? Quando nós vamos comprar um computador, esses três componentes precisam ser analisados profundamente. Eu vou fazer uma analogia aqui com carros, tá? Com modelos de carro, para você ter uma ideia basicamente como isso funciona. Então está aqui o processador, eu denominei ele como CPU, também utilizado como UCP, de Unidade Central de Processamento, tá? Então na prova o elaborador pode cobrar como processador, como CPU, como UCP, tá? Então está aqui o cérebro do computador. Aqui do lado nós temos os módulos de memória, são pentes de memória, a gente também chama, módulos de memória. Que memória é essa? É a tal da memória RAM, que é a memória principal do computador e que, por sua vez, é volátil. Ela perde os dados quando você não tem mais energia. Então acabou a energia, o computador desligou, tirou da tomada, acabou a luz, sei lá, perdeu os dados que estavam aqui. Sabe aquele texto que você digita? Então aquele texto que você digita, ele fica aqui, ó. Acabou a luz, perdeu. E aqui, por exemplo, o HD, ou hard disk, ou até mesmo disco rígido, que é o dispositivo de armazenamento. Não é volátil, não perde os dados quando desligado. Por favor, gente, algumas pessoas ainda chamam esse negócio de Winchester. Tá? O bacana é não falar mais isso. Usem HD ou disco rígido, o Winchester meio que caiu de moda, tá bom? Então vamos lá. Como funciona basicamente isso? Vou falar de um modo geral. Quando você compra um computador, puxa, primeiro prime comprar um bom processador, tá? Não dê tanta importância para a quantidade de memória e para a quantidade de HD. Então, se for para investir, invista mais no processador. Por que eu digo isso? Porque é mais fácil fazer atualização de memória e de HD. O processador já implica uma série de outros detalhes, tá? É como se você fosse comprar um carro. Você primeiro compra o motor que você quer. O teu sonho é ter um carro com motor 1.6. Então, ao invés de você comprar um carro com motor 1.0 completo, com vidro elétrico, com rodas, você faz o seguinte, você compra um carro 1.6 sem nada, que as pessoas normalmente falam pelado, né? Compra um sem nada, vem só com o motor. Porque daí depois, com o tempo, você coloca um vidro elétrico, coloca uma roda legal, e um som bacana e assim por diante. É difícil acontecer aquela situação, né? Ah, vou comprar um Gol 1.0, lá, bacana, só que eu vou comprar completo. Meu sonho é ter 1.6, mas eu vou comprar 1.0. Porque daí eu vou comprar com vidro elétrico, com tudo, mais 1.0. Aí daqui uns 3 meses vai sobrar uma grana e eu mando colocar um motor 1.6. Já imaginaram isso? Você comprar um carro 1.0 para trocar o motor no futuro? Nunca, né? Então você compra primeiro um carro com motor bacaninha ali, e aí depois você vai trocando. É essa a relação que você vai ter. Então, tome sempre cuidado em analisar o processador. Quando a gente analisar a parte especificamente de microprocessadores, enfim, eu vou comentar com vocês alguns modelos do mercado, tá? Aqui eu estou usando o exemplo da Intel, que é um dos maiores fabricantes que tem no mundo, claro, não deixando a AMD de lado, né? Um outro grande fabricante.
É difícil a prova de concurso cobrar especificamente Intel, o termo Intel, o nome AMD. Já vi em algumas provas eles cobrarem o termo Intel. É difícil encontrar AMD. Eu, sinceramente, não me recordo de ter visto AMD em nenhuma prova. Intel eu já vi. Uma vez que nomes fortíssimos como Pentium, né, um nome muito conhecido, ele é da Intel, enfim, né, o modelo deste fabricante Intel. Eu vou abrir aqui o editor de imagens do Windows, que é o Paint. Tá? Por que eu faço isso? Porque eu já não trago as imagens prontas para vocês. Para você conseguir observar bem como é a construção desse funcionamento do computador, tá? Então, vou pegar aqui uma estrutura e vou desenhar um quadradinho aqui, um retângulo aqui e um outro quadrado ou retângulo aqui, tá? Vou nominá-los. Então, esse aqui eu vou colocar que é a nossa querida CPU, tudo bem? Agora eu vou pegar aqui de novo a letrinha e vou nominar essa aqui que é a memória RAM, que é a memória principal do computador, e ela é volátil, ela perde os dados quando desligada. Vou aqui colocar esse cara, que você já deve imaginar quem é, que é o HD, ou disco rígido, tudo bem? Então nós temos aqui esses três componentes que formam o computador. Lembrando que é legal comprar primeiro o processador. Tá, Ricardo, mas por que é que você desenhou desse jeito? É para você ver exatamente como funcionam as coisas. Por exemplo, vou pegar aqui um lápis, ou melhor, vou pegar aqui uma bolinha, tá? E aqui é o teu HD. Os teus textos estão aqui, ó. Tá, ó. Aqui tem um texto, melhor, aqui tem um programa, um programa, um programa, um programa, um programa. Alguns programas usam mais espaço do que outros, tá? Os teus textos estão aqui, ó. Ó, teus textos. Tá enxergando? Esse monte de pontilhadinhos aqui eu estou fazendo. Estão observando? Esses são teus textos. Sabe aquela tua super monografia? Tá aqui, ó. O que eu quero que você entenda fazendo isso? Que o texto não ocupa muito espaço no teu HD. Não saia desesperado apagando os textos, tá? Porque o texto não ocupa espaço. Os programas acabam ocupando um pouco de espaço, mas não é nada desesperador. Tudo bem? Então vamos lá. Primeira situação. Eu vou pegar aqui um estilo de pincel, tá? Para a gente poder simular como as coisas funcionam, ok? Vou pegar aqui a cor amarela para esse pincel e a gente vai ver assim, ó. Quando você liga o computador, é dado início a um processo denominado boot, ou inicialização. Vou escrever aqui para você, vou aumentar aqui o tamanho e vou escrever, ó, é o boot, tá? Ou inicialização, ok? Legal? Depois que deu a inicialização, faz aquela tela preta do computador, testa todos os componentes, ele entrega o controle ao processador. O processador, por sua vez, vem aqui no HD e pergunta, tem Windows? Tem? Quem que é o sistema operacional? Ele procura o sistema operacional que está instalado no computador e joga ele na memória RAM. Então a memória RAM, vou trocar a cor, começa a carregar o Windows. Tarará, carrega o Windows, fica carregando, 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 carregando. Tudo bem? Quando ele acabou de carregar, o computador está pronto para você utilizar. Tudo bem? Quando você procura um outro programa, eu quero abrir o Word. Aí o Word já está lá instalado no teu computador, tá? Aí você vai com o mouse lá e clica no Word. O processador vai rápido lá, pega o Word e joga na memória. Então, ó, abre o Word na memória. Abre o Word na memória. Aí você quer abrir a calculadora do Windows. Ele procura onde está a calculadora do Windows lá no HD e joga na memória. Olha, a calculadora do Windows usa menos espaço. Então, olha só. Depende do programa, ele usa mais ou menos memória RAM. Aí você começa a editar um texto no Word, ó. Começa a editar o texto no Word. Tá aqui. Se acabar a luz agora, tudo isso será perdido. Por quê? Porque a memória RAM é a memória principal do computador, que ela é o quê? Volátil. Perde os dados quando desligada. Então, para evitar problemas, o que você faz? Esse conteúdo de texto, você joga no HD, por exemplo. Você salva. Olha só, um pontinho. Porque eu já falei para vocês que o texto não ocupa muito espaço. O que as pessoas acabam fazendo? Elas acabam abrindo uma série de outros programas, vai abrindo programa, abrindo programa, abrindo programa, enchendo a memória RAM de programas que estão abertos, não instalados, tá? Aí, depende da situação, você não tem mais memória RAM livre. Acabou a tua memória RAM. E aí o computador, em determinadas situações, te avisa, olha, não existe mais memória livre. Feche um ou mais programas para liberar memória. Você entendendo que o teu computador está carregado, fica desesperado, vem aqui e apaga todos os textos que tem no teu HD para liberar memória. Atenção, pessoal, liberar memória RAM, isso aqui é espaço em disco, tudo bem? Então, quando você faz isso, fecha um ou mais programas que estão abertos, ele libera espaço na memória, possibilitando que você abra outros programas. Então, resumindo,
Para que serve a memória RAM? Para manter os programas que estão armazenados aqui. Mas por que o HD não faz essa tarefa? Porque ele é lento. Precisa de alguém rápida. A desvantagem da memória RAM, que ela é volátil, perde os dados quando desligada. E quem manda em tudo isso? A CPU, o processador. E é assim que eu tenho o esquema de funcionamento dentro do meu computador com os 3 principais itens. Tá? Comprar memória é barato, comprar HD é barato. O processador mexe numa série de situações de estrutura, então é legal você primar por um processador bem legal no início. Tudo bem? Assim analisamos os nossos 3 principais componentes, não esquecendo que analisaremos individualmente um por um posteriormente. Ok? Para este momento é o suficiente. Não fique preocupado com o conteúdo assim resumido. Lembre-se, nós analisaremos posteriormente item a item. Até a próxima.